Vamos mergulhar hoje nas ideias de um livro bem fascinante chamado O Reino Invisível e a Ordem da Criação. A proposta dele é apresentar um jeito de enxergar a realidade, sabe? E principalmente a relação entre fé e ciência, de um modo que é totalmente centrado em Cristo. A jornada já começa com uma ideia bem provocadora. Olha, essa citação aqui logo de cara já define o cenário todo. De um lado, você tem a ciência que descreve o como as coisas funcionam, e do outro, a revelação de Jesus, mostrando quem é que sustenta tudo isso. É justamente essa tensão que a gente vai explorar agora. Então, onde é que mora o problema central que o livro aponta? A obra chama isso de cientificar a fé. Pensa comigo, é como tentar dissecar um poema usando ferramentas de engenharia. É essa tentativa de forçar a fé numa caixinha científica, transformando algo que é vivo numa coisa fria, técnica, quase um objeto de estudo. E nossa, as consequências disso são bem profundas. E dá uma olhada no que acontece quando isso rola. A revelação, que deveria ser algo que nos transforma, vira só uma hipótese para ser testada. A graça, que é um presente, se torna um tipo de mecanismo que a gente tenta entender e controlar. A oração, que é para ser um diálogo, vira um manual de instruções, um método. E o mais perigoso de tudo, Cristo deixa de ser uma pessoa para a gente se relacionar e adorar e se torna só um conceito a ser explicado. Aqui a gente vê o contraste de uma forma muito clara. De um lado tem essa fé utilitária, que funciona quase como uma máquina de refrigerante. A gente coloca a ficha e espera o resultado. A pergunta é sempre, isso funciona para mim? E do outro lado tem a confiança bíblica, que é mais como descansar à sombra de uma árvore bem forte. O foco não é no resultado, mas na firmeza da árvore. É reconhecer que Deus é o Senhor da situação e não uma ferramenta para os nossos desejos. Certo? Se cientificar a fé é o problema, qual seria a solução? Bom, a proposta aqui é uma virada de chave bem radical. A ideia é que a realidade espiritual, o invisível, não é só uma camadinha extra no nosso mundo. Na verdade, ela é a base de tudo. O mundo que a gente vê, que a gente mede, é na verdade uma consequência daquilo que a gente não vê. E bem no coração dessa realidade invisível está o reino de Deus. Mas atenção aqui. A gente não está falando de uma energia cósmica ou de uma dimensão paralela tipo ficção científica. Segundo a obra, o reino de Deus é o governo ativo e pessoal de Deus sobre todas as coisas, e isso muda completamente o jogo. Não é algo que a gente tenta manipular, mas uma autoridade a qual a gente responde. E essa frase aqui resume a ideia de um jeito brilhante. A nossa cultura hoje é obcecada pelo que pode ser medido, visto, tocado. Mas o livro nos lembra que as coisas que realmente dão sentido a tudo, propósito, amor, justiça, a própria soberania de Deus, são invisíveis. E não é por isso que são menos reais. Pelo contrário, são a fundação de todo o resto. E isso nos leva direto para o coração da discussão. Se o invisível é a base e o reino é o governo, quem é que está no trono desse governo? Para o autor, a resposta é clara, é absoluta. Cristo não é apenas uma peça no quebra-cabeça da fé. Ele é o próprio centro de gravidade de toda a existência. E como é que isso funciona na prática? Baseado em passagens bíblicas como Colossenses 1, o papel de Cristo é triplo. Primeiro, ele é a origem, a fonte de onde tudo veio. Segundo, ele é a sustentação, a força que mantém o universo coeso nesse exato momento. E terceiro, ele é o propósito, o alvo final para o qual toda a criação caminha. Esse ponto aqui é crucial. O termo bíblico logos, que a gente traduz como palavra ou verbo, não é um código cósmico, uma fórmula matemática para a gente decifrar. O logos é uma pessoa, Jesus Cristo. E, gente, isso muda tudo. A realidade não é um problema a ser resolvido, mas uma pessoa a ser conhecida. Tudo bem, essa ideia de Cristo como centro é gigante, é poderosa. Mas, e daí? Como é que isso afeta a nossa vida na segunda-feira de manhã? A obra argumenta que essa visão não é só uma teoria bonita. Ela transforma radicalmente o jeito que a gente vive. Vamos ver como. Esse slide aqui mostra a grande mudança, do fazer para o ser. De um lado tem a espiritualidade de desempenho, que é tipo uma corrida sem fim para provar o nosso valor para Deus, e isso só gera ansiedade. Do outro lado, a espiritualidade de identidade. O ponto de partida não é o que se faz, mas quem se é, um filho, uma filha, alguém amado. E a partir desse lugar de segurança, as boas obras não são uma obrigação para ganhar alguma coisa, mas uma resposta natural de gratidão. E essa transição para uma nova vida é total. O autor é muito enfático aqui. A cruz de Cristo não é uma reforma para o nosso velho sistema de vida, não. É uma demolição. É o fim da lógica do esforço, do mérito, do desempenho.
A cruz não veio consertar a nossa máquina velha, ela veio desligar para sempre e inaugurar algo completamente novo. Então, depois dessa demolição do sistema antigo, o que surge no lugar? E isso nos leva à grande conclusão de tudo, a mudança final de perspectiva que amarra todas essas ideias que a gente viu. No final das contas, o ponto crucial é esse aqui. O reino de Deus não é um quebra-cabeça para nossa mente resolver, nem um sistema para a gente dominar. É uma realidade para ser recebida de braços abertos, com fé, com confiança. Não é algo que a gente opera, é algo que nos opera. E assim a gente termina com essa pergunta para reflexão. E se a gente parasse de tratar a vida e a fé como problemas que precisam ser solucionados, como uma máquina que precisa ser consertada? E se, ao invés disso, a gente começasse a ver tudo como uma revelação de Deus, algo a ser recebido com humildade? O que será que mudaria nas nossas preocupações do dia a dia, nas nossas ansiedades, nas nossas prioridades? É uma ideia bem poderosa para a gente levar daqui.